Olá, tudo bem? Estou aqui com mais um tema para a gente debater sobre redação. Dessa vez vamos falar sobre os obstáculos para o enfrentamento das doenças psíquicas no Brasil. É fato que esse tipo de doença tem aumentado de forma vertiginosa no país. Aliás, no mundo todo. Tratei anteriormente, numa outra aula, sobre a questão do Ministério da Solidão, que foi implementado no Reino Unido. E se vocês tiverem a chance, dá uma olhada nesse vídeo que também está bem interessante. Agora nós vamos tratar desse enfrentamento, que é um tema próximo ao tema que caiu no Enem, domingo passado, né? E pensar nos obstáculos, assim. O tema de redação, ele traz sempre questões que devem ser debatidas já no seu próprio título, no seu tema, muitas vezes, né? Se o tema aqui tratado são os obstáculos enfrentados, os obstáculos colocados para o enfrentamento das doenças psíquicas, a gente tem que falar dos obstáculos. Não adianta falar só de doenças psíquicas, não adianta falar só de cortes em saúde, nada relacionado a isso. A gente precisa atacar, pegar o boi pelos chifres, digamos assim. Pensando nessa questão e sabendo que essas doenças têm aumentado de forma vertiginosa no mundo, é importante pensarmos assim, como pode, assim, por que isso acontece e por que efetivamente não há um enfrentamento verdadeiro ou eficiente disso no Brasil. No que diz respeito ao aumento, a gente pode pensar na teoria do Byung-Chul Han, que é um filósofo coreano, certo? Que trata da questão do excesso de trabalho, da sociedade do cansaço. Ele tem inclusive um livro chamado Sociedade do Cansaço, onde ele discorre a esse respeito. E nesse livro, ele vai dizer que o aumento das doenças psicológicas, dos casos de depressão e coisas relacionadas, está diretamente ligado ao excesso de trabalho. A gente vive numa sociedade de performance, onde a gente quer sempre ser o melhor, alcançar melhores lugares, subir de vida, melhorar. Isso vai naturalmente interferir de forma grave na questão psicológica. Por conta disso, isso é uma possível explicação para a manutenção desse problema e para o aumento disso, certo? Depois, pensando nos obstáculos, a gente pode pensar e ter como base, talvez, o próprio fato das pessoas não aceitarem as doenças psicológicas ou psíquicas como doenças efetivamente. É muito comum a gente ouvir falar de pessoas que têm depressão e etc. e são tratadas como preguiçosas, lenientes. Não há efetivamente um respeito, digamos assim, a respeito dessa doença, né? Não se trata com uma seriedade que deveria se tratar. E isso naturalmente vai influenciar de forma negativa, certo? Por que se mantém isso? A gente pode pensar, numa possível análise para isso, na teoria de um filósofo francês chamado Michel Foucault. O Foucault ele criou o conceito dos micropoderes. Micropoderes, para a gente tentar resumir, a gente pode dizer que são uma espécie de pressão social que uma referida maioria exerce sobre uma minoria. Se a gente fosse pensar no racismo, ele pode ser relacionado com isso, a questão da gordofobia, transfobia, LGBTfobia, tem muito a ver com isso. A ideia é que a maioria pressiona as minorias para elas se encaixarem, se adequarem a um certo modelo, a um certo padrão, certo? Aqui, essa estrutura também agiria da mesma forma. A gente tem uma sociedade que visa uma grande produção laboral, uma produção acadêmica, é uma sociedade que quer o que? Que as pessoas sempre produzam mais e mais e mais, certo? Na contramão disso, vem as pessoas com os problemas psicológicos. São pessoas que normalmente têm a sua capacidade laboral, a sua capacidade de trabalho diminuída, interferida, problematizada devido a essas doenças. E a população, essa maioria, vai exercer esses micropoderes contra essas pessoas no intuito de fazê-las entrarem no eixo, digamos assim, para que elas efetivamente continuassem o seu trabalho, a sua produção, a sua produtividade, digamos assim. Isso é um primeiro enfrentamento, um primeiro obstáculo, voltando para o termo usado no tema da redação. Um outro
ponto que vai acabar influenciando bastante também diz respeito à questão da saúde mesmo, da falta de investimento no Brasil. O custo para manutenção ou para melhoria, digamos assim, da saúde mental da população é alto. É alto porque, num primeiro momento, é necessário que haja um investimento pré-doença. Então, as pessoas precisam ter tratamentos como psicólogos, terapeutas, esportes, esse tipo de coisa que poderia melhorar a qualidade de vida desses indivíduos, certo? E não há investimento por essa parte. No segundo momento, também é necessário que haja uma melhoria de vida, de qualidade de vida, de tratamento, efetivamente, para as pessoas que já estão adoecidas. Então, o SUS, por exemplo, que é o nosso Sistema Único de Saúde, na ideia de um Estado democrático, de um Estado que exerce a sua função social, ele deveria, portanto, possibilitar que essas pessoas tivessem acesso gratuito e universal a essas doenças, a esses tratamentos. Mas o que ocorre na prática é um corte bastante significativo em saúde. Então, se você não tem dinheiro, se o Estado não tem dinheiro, ou pelo menos aquela pasta, né, aquele ministério, não tem dinheiro para investir nesse tratamento, ele não vai ocorrer. Na prática, nos últimos anos, no Brasil, nós tivemos cortes muito significativos na saúde. A saúde sofreu cortes de mais de 4,3%. São cortes expressivos ao passo que o Ministério da Defesa, a área militar em geral, teve investimentos para cima de bilhões nos últimos anos. São opções de governo que acabam interferindo. Uma pasta com menos dinheiro, ela naturalmente vai ter assim dificuldades de manutenção. Aí você pode pensar, sim, mas efetivamente é necessário fazer cortes, né? O Jorge Paulo Lemann, ele tem uma frase, né, que despesa é igual unha, a gente precisa cortar sempre. E de fato, é necessário que haja corte de despesas, mas efetivamente, saúde é despesa ou é investimento? Essa questão, eu acho que deveria ser trazida nessa redação e pensar efetivamente se esse corte de gastos na prática não reverbera de forma negativa no futuro do país, onde a gente tem cada vez mais a depressão tomando lugar das maiores causas mortes do mundo e, ao mesmo tempo, uma diminuição vertiginosa, né? Uma diminuição enorme no investimento em saúde. Em algum momento, essas contas elas vão se somar, elas vão influenciar umas às outras e as mudanças que permanecerão, com certeza, serão bastante nocivas. Ok? Trouxe essa análise para hoje, espero que vocês gostem. Quem gostou do vídeo, dá uma curtida no meu canal aqui embaixo, tá? Nesse vídeo. E segue o meu canal, por favor, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.